E aí, povo? Beleza? Quero falar num vídeo para vocês hoje sobre o uso da Granny Gear numa bike. O que é a Granny Gear? Historicamente, Granny significa vovó, ok? Ou seja, leve, suave, com cuidado. Historicamente, a Granny Gear ela sempre foi usada pelo pessoal do cicloturismo, tá? Do randonneur, da galera que fazia longas distâncias. Qual era a proposta? Quando você está cansado, você engata a Granny e escala o que precisa. Então, antigamente, para vocês terem ideia, muitas bikes de turismo, elas eram com STIs e tudo mais, não era bem STI, era trocador de fricção, mas conceito do road lever, que era o trocador de speed e tudo mais, né? E elas tinham 3 na frente e 5 atrás, tá? Mas funcional na frente, a maioria só tinha 2. Porque aquela Granny Gear, ela não era original, ela foi colocada depois para resolver uma situação que a gente vai explicar agora. A gente vai fazer aqui um experimento na subida, que é uma subida bem considerável, lá onde eu vou subir com ela na primeira marcha, do jeito que ela tá aqui, e com ela na Granny, para vocês verem a diferença de controle que isso dá, tá? Agora, para descer, enquanto eu tô andando, eu só boto o pé para dentro e continuo pedalando a bike. Olha o que a corrente faz. Caiu. Estou na Granny, tá? Reparem a diferença de cadência. Eu pedalo mais. Com a evolução das relações, como é o caso dessa aqui, que ela é 1:10, tecnicamente, aumentando o número de dentes do cassete, a gente consegue uma marcha muito boa para subir, para escalar. Tudo bem? É verdade? Mas antes dessas tecnologias, 11, 12, muita gente usava o 3.8, 3.7, tá? Qual era a sacada? A primeira marcha na frente, aqui, ela geralmente era de 22 ou 24, via de regra 22. Só que isso era muito leve, então ficou conhecido como uma marcha só para escalada. E com o tempo, ela acabou sendo descontinuada, porque o pouco que tu escala, aumentando o número de dentes do cassete, acabou compensando, tá? Então, o Granny Gear, ele só se justifica, basicamente, num contexto onde eu pedalo longe, eu sei que eu vou estar cansado, eu tô com bagagem, eu tô com peso. Então, quando a tua bike que já está na primeira está pesada, tu engata a Granny, pronto, ficou leve. É exatamente o que acontece com essa bike aqui. Ela não tem câmbio dianteiro, mas ela tem 2 coroas na frente. Por quê? Essa bike, originalmente, ela é 1:10. Então, ela tem uma coroa aqui, narrow wide, que é exclusivamente para coroas única, coroa simples. E atrás ela tem um cassete 11:36. Só que aí que tá o problema, povo. Para essa bike se comportar bem, a gente teve que botar uma coroa de 38. Então ela tem uma autonomia muito boa no plano, e até na descida ela dá um gás legal. Mas na subida ela ficou um pouco prejudicada. Por quê? 38 dividido por 36, isso dá 1.1, 1.15, alguma coisa assim. Naturalmente, para escalada de verdade, isso não é bom. Para escalar, eu gosto de 0.5, 0.6. Muitos vão dizer que isso é muito leve. Pode ser. Mas, como eu ando carregado, quando eu tô cansado, eu engato uma marcha dessa, a bike fica super macia e o pedal rende, tá? Então, nessa bike, o que a gente faz? Vou mostrar para você. Aqui é o seguinte, povo. Ela, normalmente, ela fica na coroa maior. Ela fica nessa configuração aqui. Vou botar o narrow wide aqui. Ela fica assim. Exatamente assim. É assim que se usa essa bike, tá? Ela é 1:10. Essa pequenininha ali dentro, ela foi uma adaptação que eu coloquei para que, quando eu tô no momento de subida, eu engato a Granny e magicamente ela ficou leve. Acabou o momento de subida, aí sim a gente para, aí que vem o problema. A gente para e bota ela de novo na narrow wide e segue a viagem, segue o caminho, tá?
Esta é a filosofia da Granny Gear nos tempos modernos. Se você tem uma 1.12 da vida e você quer ter uma mais leve ainda, faz isso, não tem problema nenhum. A questão de peso que tu ganha colocando uma coroa dessa não é nada. E o benefício que ela te traz quando você está cansado é surreal de bom, tá? Essa configuração ela é bem legal porque ela não tem o câmbio dianteiro e tudo mais, tá? Ela só tem uma coroa a mais. Só que isso te dá o benefício de você ter uma bike extremamente versátil, que é, pelo menos na minha filosofia, no conceito de ciclismo, o que importa. Um meio de transporte que não me enche o saco. E isso é uma solução que eu achei muito legal. Eu considerei botar um câmbio dianteiro nela, sim, eu considerei. Mas aí é mais cabo, é mais coisa, é mais tranqueira. E considerando que eu uso muito pouco essa marcha, só em alguns morros específicos, essa solução foi perfeita. Esse é o mesmo conceito que o pessoal das antigas usava, tá? Então assim, aprenda com os mais velhos. Eu sei que não dá de ouvir tudo dos mais velhos, porque até quem é idiota envelhece. Então em algum momento, uma pessoa de idade, que tu acha que é experiente, vai te falar burrice. Acontece. Mas a gente vai filtrar tudo que a gente escuta e vai aprender muito. Então isso é um conhecimento que foi passado e tá aqui hoje. Referência a Sheldon Brown, tá? Então, povo, queria que vocês entendessem o que é esse Narrow Wide. Narrow Wide. Granny Gear, né? Como é possível fazer isso numa bike que tem transmissão moderna, tá? Tipo essa aqui. E funciona incrivelmente bem, cara. Me admira o pessoal ser, tipo, negacionista e dizer, não, isso não presta, isso não... Cara, qual é o problema? Um cogzinho ali, um pinhãozinho ali na frente, uma coroa pequena. Um peso, não agrega nada. Mas, outra coisa que a gente não comenta, né? Quando tu põe na pequena lá e a pequena aqui atrás, a corrente, o alinhamento dela fica perfeito. Então a transferência de torque ela é melhor, a corrente dura mais, você faz menos força, se desgasta mais. Então pensa num pedal mais longo. Tu só tem a ganhar com isso, tá? Só a ganhar. O pessoal pensa tanto em desempenho, tanto em tanta coisa. O que custa um negocinho que vai te ajudar? Pensa se isso aqui tivesse com bagageiro e tudo mais. Já levando pro lado do turismo, né? Então é isso, povo. Às vezes o menos é mais. A tecnologia tá aí para ajudar a gente, fato. Mas tem muita tecnologia que é burrice. Então tu tem que filtrar até que ponto é marketing, tendência do mercado e o que é fato, evolução que vai te ajudar a melhorar. Fechou?